Olá! Quando a gente pensa numa estátua romana, o que vem na cabeça? Mármore branco, né? Perfeição clássica. Pois é. E se eu te disser que essa imagem está, na verdade, bem longe da realidade? Hoje, a gente vai decodificar as verdadeiras mensagens dessas estátuas, aquelas que o tempo acabou apagando. Normalmente, a gente associa essas estátuas com arte, com beleza, com a história de Roma congelada ali, na pedra. É uma imagem muito forte, não tem como negar. É essa a visão que a gente tem, que foi construída ao longo dos séculos. O mármore branco, puro, quase sagrado. Figuras super serenas, quietinhas lá no pedestal do museu. Só que essa imagem, ela é praticamente uma invenção. A verdade é que essas estátuas eram cheias de cor, vibrantes, feitas para parecerem vivas. A nossa ideia de que a arte clássica era toda branca nasceu de um grande mal-entendido, um acidente arqueológico lá no século XVI que acabou moldando o nosso olhar por séculos. E o mais importante, para os romanos, isso não era só arte, era a mídia de massa da época. Pensa nelas como se fossem os outdoors ou os posts virais de hoje, sabe? Projetados para influenciar a opinião de todo mundo, em cada canto do império. Tá, mas como é que um pedaço de pedra se transformava numa ferramenta política tão poderosa? A resposta está na própria linguagem que os romanos criaram em torno dessas imagens. A palavra-chave aqui é monumentum, a origem da nossa palavra monumento. Só que para eles o sentido era mais direto, era um objeto feito para fazer lembrar, uma âncora visual para garantir que ninguém esquecesse quem mandava e quais eram os valores da sociedade. E o uso delas foi mudando muito ao longo do tempo. Tudo começou lá na República, com retratos de família para honrar os antepassados. Aí veio Júlio César e a coisa virou propaganda política pública. Depois, com Augusto, as estátuas passaram a projetar uma imagem quase divina do imperador. E no fim do Império, a prática já era tão restrita que era quase só o próprio imperador que ganhava estátuas. Isso se espalhou por todo o território romano. As elites das províncias, por exemplo, faziam questão de erguer estátuas do imperador. Era um jeito de mandar um recado claro. Olha, nós somos leais a Roma. Era uma demonstração pública de poder que, claro, também servia para reforçar o status deles mesmos. Certo. Mas vamos para a parte prática. Como essas peças eram feitas e, mais importante, como a gente descobriu que elas na verdade eram todas coloridas. Vamos decodificar a imagem por trás da pedra. Bom, a gente sempre pensa em mármore, né? Mas a maioria das estátuas públicas importantes era, na verdade, de bronze. Era mais resistente e passava uma imagem de poder ainda maior. Mas, claro, também usavam madeira, marfim e até ouro e prata. Cada material passava uma mensagem diferente sobre o status e a riqueza de quem era retratado. E para conseguir atender a demanda gigantesca por estátuas, as oficinas romanas funcionavam de um jeito super eficiente, quase como uma linha de montagem. Uma oficina fazia só os corpos, em poses padrão, outra se especializava só em fazer os rostos, daí era só mandar as peças separadas e montar no destino final. Era genial, mais rápido, mais barato e muito mais seguro para transportar. E foi aqui que o grande mal-entendido começou. Em 1506, encontraram essa escultura espetacular, o grupo de Laocoonte, e ela estava sem cor nenhuma. Artistas como Michelangelo ficaram fascinados, e a partir daí se espalhou a ideia de que a verdadeira arte clássica era assim, branca pura. Um mito que durou quase 400 anos. Só que a ciência moderna, com tecnologias como luz ultravioleta, por exemplo, consegue achar os vestígios dos pigmentos originais. E o que se descobriu foi uma paleta de cores super vibrante. Eles usavam malaquita para fazer o verde, cinábrio para um vermelho vivo, tudo para fazer as estátuas parecerem o mais realistas possível. Para a gente ver como tudo isso se encaixa, vamos analisar um caso específico, os retratos da imperatriz Domícia Longina. A história dela é um exemplo perfeito de como a imagem de alguém podia ser moldada para passar mensagens políticas bem diretas. Olha só o primeiro retrato oficial dela. O rosto é jovem, sem marcas, a mensagem era de juventude, de uma nova dinastia cheia de futuro. E o penteado super elaborado era a última moda da época. Isso a colocava no centro do poder e também da cultura. Pouco tempo depois, ela recebe o título de Augusta, um cargo de poder imenso. E aí, a imagem dela muda completamente. O rosto fica mais cheio, mais maduro. E o mais importante, ela passa a usar um diadema, uma tiara. A mensagem agora não é mais de promessa, é de autoridade. Ela é o poder.
Já no último tipo de retrato, a transformação está completa. O rosto dela agora tem linhas de expressão, os traços são mais firmes, quase masculinos para os padrões da época. A questão aqui não era mais beleza, e sim legado. A imagem é de uma matriarca, uma figura de poder que resistiu ao tempo. Quando a gente coloca os 3 modelos lado a lado, o padrão fica óbvio. O penteado, as feições do rosto, o uso de um diadema, nada, absolutamente nada, era por acaso. Cada detalhe era uma declaração política muito bem calculada para moldar a percepção que o público tinha da imperatriz. Bom, mas se essa era uma ferramenta de propaganda tão eficaz, por que ela simplesmente desapareceu? Entender o fim da Era das Estátuas é tão revelador quanto entender como ela começou. O que aconteceu foi uma espécie de tempestade perfeita. A economia do Império entrou em crise e estátuas de bronze e mármore viraram um luxo. Ao mesmo tempo, o poder se concentrou cada vez mais na figura do imperador, então as elites locais não precisavam mais ficar agradando o poder central. E claro, a ascensão do cristianismo trouxe novas formas de arte e de expressão religiosa que acabaram tomando lugar dessa tradição. Isso serve para a gente lembrar que a arte nunca é neutra. A estátua que a gente vê hoje no museu, branca e silenciosa, não é a mesma que o romano via na rua. Ela é uma versão editada, filtrada pela história, pela forma como foi descoberta e até por como a gente escolhe exibi-la. O contexto original se perdeu. Os romanos construíram o poder e a memória deles em pedra. E as mensagens, mesmo que distorcidas, duraram milênios. Isso nos leva a uma pergunta final. Hoje, nesse nosso mundo que é tão digital, tão passageiro, que mensagens duradouras nós estamos construindo para o futuro?